Hoje a gente vai falar de uma coisa muito legal. Vou até baixar um pouquinho aqui meu som, que é sobre maternidade e identidade, que vai ser um assunto muito interessante. Vai vir aí uma terapeuta, Gisele, uma pessoa incrível que a gente vai estar. Olha aí, vou dando oi para todo mundo. Tá chegando, tá chegando. E aí a gente vai ter essa terapeuta maravilhosa hoje com a gente, falando um pouquinho dessa questão da identidade. E aí esse projeto lindo, gente, que foi assim um presente divino, que é Amigos, Assunto e o Convidado. Para justamente a gente tá fazendo esse bate-papo gostoso no domingo de tarde, para poder a gente estar aprendendo um pouquinho mais, trazendo conteúdo para vocês de ponta e profissionais maravilhosos. E tá fazendo essa troca de assuntos, de bate-papo, de tudo de maravilhoso, assim. Deixa eu ver se ela já está online para eu poder chamá-la. Olha, ela tá aqui, gente. Já vou chamar para poder a gente apresentar ela e entrar, claro. Fácil. Oi, gente. Olha aí, tá entrando. Nossa convidada Tudo maravilhosa. bom, Carol? Seja bem-vinda. Seja muito bem-vinda à minha Gratidão. casa, né? Ao meu quarto. Tudo Ah, bem? tudo ótimo, graças a Deus. Gente, essa é a Gisele Azevedo, psicóloga clínica. Ela é master em PNL, consteladora e trabalha com a terapia do sentido e, obviamente, mãe da Ayla, né? Afinal, não teria sentido a gente estar conversando sobre maternidade sem esse ponto. Não é, não teria nenhum sentido. Eu, mãe da Laura, e você, mãe da Mãe Ayla. da água. Me fala, cara, eu fiquei super curiosa essa questão da terapia do sentido, porque PNL eu conheço, né, que é programação Aham. neurolinguística, que é uma coisa surreal de maravilhosa, né, que faz aí, vamos falar nessa palavra, mas não é muito um termo que eu gosto, mas faz milagres. Não é É o bem que dizem. milagre, porque não existe santo aqui. Bom, que eu saiba não, né? Mas Sim. PNL é maravilhoso. Constelação familiar, eu sou uma grande fã de constelação familiar. Eu passei por alguns É outro, processos de outro constelação. que faz milagre. É, tudo milagre, né? Que a gente procura o milagre, né? Sim. Sempre. E eu adorei a constelação familiar, foram processos que eu fiz que foi maravilhoso. Mas essa terapia do sentido me deu muita curiosidade. Fala aí um pouquinho pra gente. Então, a terapia do sentido, que também é conhecido como logoterapia, é a terapia que busca, em toda ação, em todo um contexto, o sentido. Busca o propósito, busca qual que é a intenção de toda ação. Foi uma terapia que foi desenvolvida pelo Viktor Frankl e ele teve uma experiência muito intensa, porque quando ele criou a logoterapia, ele criou a partir de uma vivência dentro dos campos de concentração. E aí, nos campos de concentração, ele falou assim, cara, tem mais coisa aqui do que simplesmente viver por viver ou sobreviver por sobreviver. Tem que ter algo além disso. E nessa época tinha muitas correntes, né, dentro da psicologia, que dizia então que a gente estava sempre meio que subordinados aos nossos instintos, às nossas pulsões, aos nossos desejos. E aí o Viktor Frankl fala assim, olha, tem algo para além. E aí no campo de concentração ele pôde ver que o caráter poderia comandar muita coisa. E aí ele fala sobre a liberdade de escolha, que a gente nunca é 100% livre, porque a gente sempre tem alguma coisa do contexto, mas ele vai dizer que a gente sempre tem a opção de fazer, de escolher o que fazer com essas coisas que nos cercam, né? É muito bonito, é muito bonito. Assim, é uma Legal. lição de vida. Olha só, pra você ter uma noção, né? Como é o desconhecido, né? Eu achava que sentido era sentidos, né? Tipo, olfato, paladar, alguma coisa nesse sentido, mas Não, sentido é de propósito. propósito. Que legal, olha que interessante. Então, peraí, deixa eu dar uma pausazinha. E aí eu vou convidar as pessoas que estão participando. Se você está gostando desse início de bate-papo, vai para você, tá?
Então, pega aí embaixo, tá vendo essa setinha do aviãozinho? Clica nela e convida pessoas para assistir essa live, porque a gente ainda vai falar ainda sobre maternidade. Olha, gente, eu estudei, ó, tem muita coisa legal aqui pra gente conversar, pra gente bater papo e pra gente falar desses processos, tá? Ó, tia Dalvinha chegou. Gente, tá chegando muita gente. E Tô é de enviando um convite verdade. aqui para um monte de gente também. Exato. E assim, clica nesse aviãozinho, manda para os seus contatos. Ah, mas é homem, não é mãe. Ou então, né, é mulher, mas não é mãe. Gente, a gente vai falar de identidade de mulher também. De tudo. Vai estar tudo relacionado. Então, vai ser uma live maravilhosa. Vai ser uma hora que vai, ó, Passa voar. rápido. Vai voar, tá? E eu espero que vocês gostem desse bate-papo. Gi, e aí, mãe da Ayla? Quantos anos a Ayla tá? Hoje, ela fez 2 anos. A gente fez uma festa de aniversário. Tá aqui pipocando aqui, cheio de brinquedo. Que legal! Aí eu tenho um espacinho pra gente poder conversar. Então, assim, muito auspicioso esse bate-papo hoje. Que interessante! Hoje ela tá fazendo 2 aninhos! 2 aninhos. Nossa, Gi, passa tão rápido, parece que eu tive grávida esses dias. Voa, né? Meu Deus do céu, muito rápido. E assim, nessa época de pandemia, a gente só acompanha o crescimento dos filhos dos amigos, né? Pela internet, pelo Instagram, né? Uhum, Tem uma amiga minha que teve filho agora há pouco tempo e que eu ainda não pude visitar, né? Não pode, né? Enfim. sim. E é muito interessante essa questão da mãe, né? Eu já sou uma mãe um pouquinho mais velha, né? Eu já tô aí com a Laura já tá com 12 anos, vai fazer 13 esse ano. Então é uma outra fase, né? Uma outra Sim. fase. Essa fase aí E de dois. aí, como é que é experienciar essa fase, Carol? Cara, Porque é isso aí já é pré-adolescência, né? gostoso. Hã? Já é pré-adolescência, né? Ou é Sim. adolescente já? E tem sido muito gostoso, você sabia? Você sabe que, assim, o fato de eu estar perto dela estar nessa pré-adolescência e nesse mundo de informação, né? Porque a informação hoje, ela está numa velocidade gigantesca e está na palma da mão das crianças, né? Uhum. A verdade é essa. Então, assim, eles têm uma informação muito mais rápida do que a gente tinha na nossa época. E está sendo interessante porque a gente troca informações. Ela vê alguma coisa legal, né? Vou colocar um exemplo bem básicozinho, assim, de meme. Ela vê um meme legal, aí ela corre, mãe, olha esse meme. E aí eu tenho, né? Isso me obriga a me atualizar, né? A não ficar parada no tempo, né? Carol, eu estava assistindo um filme ontem chamado Filhos, é, Filhos da Esperança. Acho que em português é Filhos da Esperança, em inglês é Children of Men. E é muito, muito legal e tem super a ver com isso que você está falando. Assim, é um filme um pouco angustiante, porque ele tem muita adrenalina, mas o contexto do filme fala basicamente de uma humanidade que todo mundo ficou estéril. Não fala por quê, também não importa. A questão é, não se tem mais filho, e há mais de 18 anos não se viu uma criança nascer. E aí o filme conta de uma mãe que nasce, tem um filho, e meio que é considerado um milagre. Só que é muito interessante você falar essa questão da atualização, né? Que a gente, quando a gente está próximo de uma outra geração, né? Com as Sim, diferenças de idade, a gente vai se atualizando, não tem como, porque é uma forma de estabelecer diálogo. E esse filme ele traz uma questão que é muito interessante, que ele fala assim: a nossa geração ela perderia o sentido se não fosse pela outra geração, pela próxima que está por vir. Assim, é um filme muito filosófico, ele é muito bonito, mas ele é um filme que você tem que parar para pensar. Mas é um filme muito bonito e eu acho que o Cássio aí já viu o filme e está concordando aí, né? ah, E então assim é muito legal porque ele vai discutir justamente isso, assim, o que aconteceria com as pessoas se não houvesse a próxima geração, né? sim. Então tem toda uma questão e é um ambiente de guerra, um ambiente de conflito, porque muita coisa perde o sentido, né? Muito legal o filme, fica a dica Como é que e tem chama? tudo a ver com isso que você está falando. Children? Children of Men, eu vou colocar aqui.
Children of Men. Eu quero assistir, vou assistir depois dessa live, hein? É legal. Vou É legal e assistir. tem a ver com essa questão da atualização, né? Que a próxima geração, ela sempre dá sentido para a geração anterior e ela sempre faz com que a gente se atualize, a gente busca novas informações e novas coisas, né? Sim, se chama Children of Men em inglês, tá? Eu acho que em Mas português é Filhos da Filho Esperança. da Esperança, alguma coisa Eu nesse acho que é sentido, isso. tá? É. Você viu no Netflix? Ele tá na Netflix. A gente descobriu ontem que ele tava na Netflix. Esse filme é um filme antigo, é com Clive Owen. E ele. Eu não sei se ele é de 2002, 2004. Mas ele não é um filme recente, não, mas ele é um filme excelente. Vale a pena ver. Isso. Men com A, não é? Não, eu acho que é com E mesmo. Eu acho que eu É escrevi com E, errado. né? Tá. Children of Men. Gente, é assim mesmo. É porque a gente vai trocando informação na hora, ao vivo, bebê. Aqui não tem corte. Carol, como que foi para Ah, você essa hã? história aí de se tornar mãe? Como que ficou os outros lugares? A Carol mulher, a Carol companheira, amiga. Como que foi para você essa experiência? Cara, é assim, eu fiquei grávida, né? Não foi planejado, né? Foi uma gravidez querida, claro. Eu Uhum. curti muito a minha gravidez, mas não foi planejado. Então, quando eu me vi grávida, né, aquele choque, né? Você pega o resultado do exame, estou grávida. Ali é um negócio de mãe, né? Ali você fala, putz, eu vou ser mãe, né? Dá um boom, assim, né? Eu acho que para Uhum. quem planejou deve ser uma felicidade, deve ser um negócio, né, bem diferente, mas para mim não foi feliz em receber essa notícia de que eu estava grávida, porque mãe, a gente só tem a noção de ser mãe, para mim foi mais para frente, mas essa noção de estar grávida foi um choque para mim. Eu fiquei um bom tempo em choque, eu digo bom tempo mesmo. Eu esquecia que eu estava grávida e eu fazia coisas, tipo assim, arrastava móvel, limpava a casa, como se eu não tivesse grávida de poucos meses, né? E, Uhum. enfim, e aí depois de um certo tempo, eu internalizei isso, aceitei, e aí foram momentos mágicos, assim, né? De aceitar essa gestação e de dar toda aquela história de preparar o ninho, né, para receber o filho, né, e tal. E que foi momentos maravilhosos, assim, foram momentos de grande planejamento e tal. Mas quando nasceu o menino, quando nasce, né, que você tá com a criança na mão, e você, no meu caso, eu fiz cesárea, não foi parto Uhum. normal. Eu também. Então, tinha os cuidados comigo, que era o cuidado da cirurgia, que para mim não foi nada muito fácil, e os cuidados do bebê, que o bebê requer. Isso para mim foi um choque muito grande. Eu fiquei pirada, assim, uns 30 dias meio pirada. E, no entanto, que eu não conseguia amamentar a minha filha, e eu tive uma crise por conta disso, de não conseguir amamentar, porque aquela história, eu ainda vim numa formação, que a minha formação acadêmica, né, de terceiro grau, eu sou fonoaudióloga, então eu fiz todo um trabalho muito antes de engravidar como profissional, com recém-nascidos, em UTI, de Uhum. amamentação, né? Então eu tinha todo esse trabalho e eu mesmo não conseguia amamentar minha filha. Então foi um negócio assim, pancada Chocante, mesmo, chocante. chocante. Ixi, eu fiquei meio pirada mesmo. E essa coisa da Caroline, mãe, né? Ficou muito mãe. Muito mãe. Eu só era mãe, né? Então eu era aquela mãe que só as roupas, né, mais de mãe, parecendo uma velhinha de 60 anos, né? Com as roupas, né, Uhum. mais fechadinhas e tal. Eu não me maquiava, eu perdi um pouco essa vaidade, perdi um pouco essa vaidade de usar brinco, sei lá, eu perdi muito essa vaidade. No entanto que eu fui voltar a ter essa vaidade de mulher depois que eu entrei no Mary Kay. Você sabia? Sim. Depois que eu comecei a trabalhar com Mary Kay, comecei a trabalhar com essa questão de cosmético e maquiagem,
foi que eu passei a encontrar um pouco mais, assim. Mas foi um período, assim, de me enxergar muito como mãe, né? E é interessante que eu levava a Laura para a escola, até hoje a Laura estuda na mesma escola que ela entrou com 2 aninhos de idade. Ela foi para a escolinha com 2 aninhos de idade e ela permanece nessa escola até hoje. E até hoje eu acredito que as pessoas lá não sabem que é o meu nome. Elas sabem que eu sou a mãe da Laura, Aham. Para entendeu? você ver, né? Quando a gente se torna mãe, é, muito dos outros, das outras partes, elas ficam realmente esquecidas ou em segundo plano, né? Isso é muito louco, porque nós, enquanto indivíduos, enquanto pessoas que somos, a gente ainda continua mantendo necessidades, né? A gente ainda necessita de cuidado, de atenção, de carinho, ainda mais no momento em que a gente está tão frágil, né? Seja por uma recuperação da cesárea ou de um parto, seja porque é muita coisa, né? E é muito interessante como a gente tem energia, né? É, o ser Não mãe é existe algo cansaço, que né? Para mãe, não existe é muito cansaço. louco. E tipo assim, a gente tá ali em estado de recuperação. No meu caso também foi cesárea, eu não fiz parto normal. Tem gente que diz que parto normal tem uma recuperação mais rápida, e tem gente que tem complicações no parto normal e também tem uma recuperação um pouco mais lenta. Mas beijo, Silvana, obrigado pela presença. Mas acaba que a gente tá no momento de recuperação, tá produzindo leite, tá amamentando, tem que fazer um monte de coisa. Algumas mães não conseguem descansar, aí tem que arrumar casa, que quem é mãe sozinha, né? Ou quem está morando sozinha numa determinada cidade, às vezes não tem parentes e amigos para darem uma ajuda, acaba que tem que lidar ainda com uma série de outras demandas, né? E a gente fica muito cansado, mas de uma certa forma a gente ainda tem muita energia, né? Porque quer dizer, tá tudo acontecendo, tá tudo acontecendo, tá tudo acontecendo. Pauleira, é muito doido. Eu estava falando no início da nossa live que eu tenho uma amiga que teve bebê recentemente que eu não pude conhecer, né? Uhum, E aí, um dia de manhã, a gente conversando, né? Eu mandei não tá, eu tinha acordado, enfim, aí eu falei, cara, vou mandar uma mensagem para a Ju, né? uhum, A Ju eu acho que não está nos assistindo, mas ela sabe que ela é uma grande querida. E eu mandei mensagem para a Ju e falei assim para Ju, Ju, como você tá? Porque eu sei que o Henrique tá bem, que é o filhinho dela. O Henrique tá bem, uhum. você não tem cuidado, você com certeza é uma mãe maravilhosa. Mas e você? Como você tá? Porque muitas das vezes, eu não sei se isso aconteceu com você, mas muitas das vezes os familiares estão muito preocupados com o bebê, né? Isso. E é porque é uma vida nova, né? Eu acho que até filosoficamente e simbolicamente falando, é uma nova vida que chegou, então parece que fica todo mundo muito deslumbrado, né? Fica querendo ver e tal. E meio que parece que todo o resto fica deixado de lado, né? Então, e isso fica, assim, a gente sente isso, né, de uma forma muito forte, né? É legal porque você percebe que o teu filho é amado, o teu filho é querido, mas também é cansativo, porque parece que não, que a energia não soma, né? Sim, né? A gente tem essa sensação de que parece que a gente perde um pouco o eu mesmo, né? É, Quem é você, né? A gente assim, é claro que eu acredito que tem mães que sintam muito mais, né? E acabam sendo sentindo preteridas aí, né? Sentindo assim deixadas de lado mesmo. E sim. poxa, e assim, até algumas mães já perguntaram para mim assim, é, ninguém pergunta de mim, ninguém pergunta como é que eu tô, ninguém segura esse menino para poder tomar um banho, né? É, Às vezes acontece isso, né? E como é que foi pra você, assim, ser mãe da Ayla? Porque você tá com a mente mais fresca do que eu, né? Porque eu já passei por isso a long years ago. é. Assim, eu compartilho muito da tua experiência. Quando eu descobri também, não foi algo planejado. Quando eu descobri, eu já estava com
4 meses, eu ia fazer 5 meses de grávida já. E como eu sempre tive ovário micropolicístico, então minha menstruação nunca foi regulada. E eu já tinha passado 3, 4 meses sem menstruar, aí, normal. E aí, eu tive uma infecção urinária, e quando eu fui no médico, a médica falou, realmente, você está com uma infecção urinária, e a senhora também está grávida, senhora. Eu falei, meu Deus. E aí, quando eu Oi? descobri... Não, acho que você trocou os exames, moço. Olhei direito o nome dessa pessoa. E aí, quando eu descobri que eu estava grávida, no mesmo dia que eu descobri, eu já fui para ultrassom, já ouvi batimento cardíaco, já vi tamanho de fêmur, já vi qual era o sexo. Ou seja, eu descobri tudo de uma vez. Foi assim, ó, pá! Toma, lida com isso daqui. E aí eu passei uma semana pensando o que eu ia fazer sobre isso, né? Porque naquele ano, e foi numa virada de ano, eu descobri isso dia 1º de janeiro, né? Então, eu fiquei pensando, e nesse ano, o que eu tinha feito de promessa para mim no ano novo, a carreira. Não, esse ano eu vou investir na carreira, né? E aí eu falei, Igualzinho a mim, Gi. na verdade, a nossa experiência ela é muito comum, né, Carol? E eu comecei a ler muitos livros, eu comecei a ler muitas experiências de outras mulheres grávidas. E eu descobri que isso é comum. E até quem planeja também tem muito medo, também sofre muita de ansiedade. E isso foi me acalmando no sentido de que, assim, gente, não tem nada de anormal acontecendo. Todo esse desespero, toda essa questão, todo mundo, tipo assim, as mulheres sentem isso é algo normal, porque até quem está preparado, né, quem planejou, muitas vezes não está. Tem muitas inseguranças, né? Eu acho que quando a gente engravida, a gente vai de encontro a muitas inseguranças nossas. E eu acho que foi isso que aconteceu comigo, assim. E aí eu fiquei uma semana, meu Deus, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? O que eu vou fazer, né? O que eu faço com essa informação? E isso que eu já sabia sexo, já tinha ouvido coração, já tinha ouvido tudo. Eu falei, meu Deus, gente, eu entrei no carro e eu chorei. Eu falei, mãe, eu não vou dar conta. Eu não vou dar conta. E aí, nessa época, eu estava fazendo filosofia e eu conversava muito com os meus mestres de filosofia. E aí, um deles, o que eu elegi para mestre, para mim, virou para mim e falou assim: olha, isso é um chamado da vida. E a vida não quer saber se o que você planejou, a vida não quer saber de nada disso. A vida quer saber se você está apto ou não a atender o chamado. E mesmo que você hoje possa dizer que você escolheu algo diferente, já está aí, a vida já está manifestada. Então, cabe agora a você decidir como que você vai lidar com isso. E aí, cara, aquilo veio assim, ó, pá, uma bomba. E eu fiquei, meu Deus, o que eu faço com isso? Aí eu fui, meditei, fiz muito reiki, conversei com o Gustavo. Cara, foi assim, uma semana de internalização de muita coisa. E aí foi bem isso que eu acabei internalizando para mim, né? Que a gente faz muitos planos, a gente cria muitas expectativas para a nossa vida, mas a vida tem um movimento próprio, né? E a gente precisa ter uma certa sabedoria para escutar esse movimento e atender os chamados que ela dá. E nisso eu fui conversando com outras pessoas que também compartilharam as experiências e trouxeram um ponto de vista muito similar. E aí as coisas foram se confirmando, né? E eu falei, beleza. Então, se a vida me trouxe isso, né? Me trouxe isso dessa forma. Sim. Então, vamos lá. Se ela me trouxe... E aí ele sempre diz uma frase que eu acho que é de Marco Aurélio, que ele falava assim, nada do que acontece ao ser humano não é próprio dele. Ou seja, tudo que acontece com o ser humano é próprio do ser humano. Não tem nada que seja fora das nossas compreensões e capacidades de lidar. E aí ele falou isso e eu fiquei, caraca, né? Só tô tomando um tapa na cara. Chutaque! Tá! E aí eu falei, então vamos nessa. Se a vida me trouxe isso, então vamos nessa. E foi uma coisa muito louca, Carol, porque na época eu tava tomando hormônio, eu tava fazendo exercício físico que nem uma louca. Assim, eu tinha todos os motivos para não engravidar. Todos. E aí aconteceu, né? E aí eu fiquei, caraca, olha só. E eu, tipo assim, super descuidada por 4 meses, né? Tinha todos os motivos para algo dar errado durante esses 4 meses. E depois ainda fiz uma tomografia, né?
E aí a médica falou, ainda bem que está com esse tempo, porque se tivesse com um tempo menor, podia dar algum problema, né? Porque pode gerar alteração nas células. E aí eu fiquei, caraca, isso é muito louco, gente. Então vamos lá, É vamos abraçar a vida. interessante que eu digo que é como se fosse assim, uma providência divina, né? Uma É, linguagem bem simples, assim, às vezes as coisas acontecem na gente, a maternidade acontece na vida da gente. Para mim foi uma grande providência divina, né? E foi maravilhoso, gente, é maravilhoso ser mãe. Mas essa gestação, né? Eu acho que você acha que a gestação ela prepara a mulher para ser mãe? É claro que sim, né? A resposta já está um pouco clara. É claro que essa gestação prepara, mas isso é para todas as mulheres? não sei, Carol, eu acho que não. Eu acho que o processo de gestação, ela traz muitas coisas. Tem muitos autores dentro da psicologia que falam que a mudança biológica que a gente sofre tem reverbera de alguma forma dentro da nossa mente. E isso tem a ver com o que você está falando, né? Com o fato do biológico tá falando, olha, você vai ser mãe, olha, você vai ser mãe, olha, você vai ser mãe. Só que também os processos que a gente sofre, tipo, no meu caso, cara, eu voltei a ser adolescente. Por eu já estava grávida há 4, né? Desde quando eu descobri até quando ela nasceu, que foram 3 meses, cara, eu vou ter a ser adolescente. Eu tinha, assim, picos e depressões emocionais muito loucos. Eu fiquei muito instável, eu fiquei insuportável, eu queria matar um. E eu tenho noção que isso tem a ver com a questão hormonal, né? Entre algumas outras coisas também. Então, assim, alguns atores vão falar que o processo biológico que a gente sofre reverbera no nosso processo mental e que, de alguma forma, isso seria uma espécie de preparação. Mas eu vou te falar a minha experiência. Eu acho que a mãe realmente só nasceu depois que a Ayla nasceu. E alguns atores também trazem essa perspectiva, né? Eles falam que a mãe ela não vem pronta, ela não está pronta. A gente tem as potencialidades, né? E aí a gente pode até falar dos arquétipos, né? Do arquétipo de mãe, ele está aí, ele está presente, mas ele não é algo que vem pronto. Ele vem como uma potência e que todo mundo então poderia acessar esse arquétipo, né? Da mesma forma que nós também poderíamos acessar os arquétipos de pai, como trazer na autoridade, por exemplo, e a de Uhum. mãe nutrindo, acolhendo, né? Trazendo todo esse aspecto do materno mesmo, né? Acho que o maior arquétipo manifesto que a gente tem da grande mãe seria o planeta e a relação que a gente tem com o planeta, por exemplo, né? Então, assim, pela minha experiência, eu penso que a mãe, ela só nasce quando a criança nasce. E que nessa relação vai sendo construído essa mãe. Né? Desde o aprender a mamar, e onde a criança também está aprendendo a mamar, o aprender a ouvir, o aprender a colher, o aprender a embalar. Né? É claro que essa criança ela já está sendo formada desde quando ela está na barriga. Porque as primeiras impressões que a criança tem é o mundo da mãe. Não é só o que a gente come, é o que a gente sente, é o que a gente ouve, é o que a gente pensa. Né? As primeiras impressões que a criança tem é o mundo da mãe, tanto fisicamente quanto psiquicamente, mental e emocionalmente. Né? Mas eu acho que a mãe ela só nasce quando a criança nasce. Quando a É gente vai engraçado você aprendendo. falando dessa questão, né, do mundo psíquico da gestação, porque a criança na gestação, ela sente o que a gente sente, né, o que a mãe sente. Sim. Isso é tão interessante que eu já vi em alguns relatos, né, de pessoas que tinham traumas que vinham da gestação da mãe, ou que eram traumas da mãe, e que descobriram certos traumas em processos terapêuticos como a regressão, né? Que vai É, fazendo regressão e aí descobre que aquele trauma que a pessoa está tentando curar na realidade e às vezes não faz parte da memória dela, né, enquanto vida, e eram de traumas da gestação. E assim, é super interessante isso, né? E é muito doido, porque assim, a gente tem
existe um desafio que aí eu vou te perguntar. Existe um desafio que eu acho que é muito latente na gente que é mãe. Gente, tá dizendo só mãe daquela que gerou, não, tá? Pode ser aquela mãe que adotou, É, você está falando da pode ser a mãe dos, função, né? né? A Pode ser a função de mãe, mãe. como é que o pessoal diz? A madrasta, né? A mãe Pode ser um homem. Pode ser pode um ser um homem. homem que também, né, está ali criando, né, os seus filhos, enfim. E aí um dos desafios que eu acho nessa questão da maternidade e aí nessa questão, né, da gente criar filhos é que tudo que a gente sente, que a gente pensa, o que a gente tem de atitude, os filhos copiam. E a gente passa a ter essa noção quando realmente a gente tem alguém sobre a nossa tutela, né? Uhum. E isso para mim foi bem desafiador, né? Porque eu comecei a passar a ser mais vigilante nas coisas que eu falava, que eu fazia, né? Porque a gente se sente responsável com a criação daquele ser, porque a gente quer que tudo aquilo seja maravilhoso, a gente quer que aquele filho cresça maravilhosamente bem em todos os sentidos, né? O mais educado possível, o mais inteligente possível. E essa cobrança em cima da gente, que é um tutor, é pesado, é puxado isso. E como é que a psicologia vê isso? Como que é essa questão desse desafio, assim? É, isso que você fala é real. Tem muitas mulheres que compartilham disso, que você trouxe. Essa questão da cobrança. E aí é importante ter muito cuidado, porque é muito fácil, a partir da cobrança, a gente cair na culpa, né? Porque a gente se cobra, se aquilo não acontece, a gente cai na culpa. Ah, eu sou culpado. E aí a Total. psicologia, ela vai trazer isso de muitas formas diferentes. Agora, sim, é importante eu te falar que na psicologia se discute muito essa questão da maternidade. Então, tem autores que são mais tradicionais e tem outros que são mais modernos, vamos dizer assim, né? E aí você vai encontrar, então, distintos posicionamentos, né, sobre essa questão da maternidade. Agora, a psicologia ela sempre vai discutir a questão da função, né, e do papel. Eu particularmente gosto muito do ponto de vista junguiano, que ele vai falar do arquétipo, que é essa questão que eu já te falei, né, que existe um arquétipo que é uma potência, é, seria um aspecto perfeito dessa maternidade, mas no momento que ela se plasma, que ela se concretiza, ou que ela se manifesta em pedaços. E aí, por exemplo, para essa questão junguiana, você vai ter esse arquétipo de mãe, esse arquétipo da maternidade, manifestado em diversas áreas. Então, aonde houver acolhimento, aonde houver nutrição, e aí a nutrição não apenas física, mas também psíquica e emocional, você vai ter um arquétipo de mãe manifestado, né? Aonde houver um ninho e aonde houver acolhimento e nutrição, você vai ter esse arquétipo de mãe. Então, você tem isso em vários lugares. Você tem isso no núcleo familiar, você pode ter isso na escola, você pode ter isso com os avós, com os amigos. Então, depende aonde cada um está nutrindo o quê e está acolhendo o quê, né? Isso é um ponto. A constelação familiar vai falar que a função materna ela pode ser ocupada por qualquer um que queira executar o cuidado e que queira executar a educação da criança. Agora, uma das coisas que é importante a gente ressaltar, e vários autores e várias linhas vão falar sobre isso, é que, e aí a gente retorna um pouco à questão do sentido. Qual é o sentido de ser mãe? Né? Isso é algo que a gente precisa ter claro. Porque se a gente não tiver claro, a gente cai na culpa, a gente cai no preenchimento dos vazios, a gente cai nas compensações das coisas que a gente não viveu e que a gente quer que o filho viva porque a gente não viveu, né? Então isso é uma coisa que acontece muito, por exemplo. Ah, porque na minha infância eu passei fome, eu fui muito pobre, e aí eu trabalhei e agora você para poder compensar, né, essa ausência. E aí acaba se ausentando em outros lugares, né? E acaba se ausentando, por exemplo, em estar presente. Então,
aí também tem a questão muito da criança interior, né? Que às vezes a gente se fere nas nossas histórias, na nossa própria história a gente tem uma criança que, em sua essência, não foi acolhida, não foi aceita, e aí de alguma forma a gente reflete isso nas ações, inclusive na relação de pai-filho, mãe-filho, né? Então é muito interessante a gente parar para refletir qual que é o sentido desse papel, qual que é a função de ser mãe, o que, que a gente faz realmente enquanto mãe. Porque senão é muito fácil da gente cair em todos esses outros esquemas. E aí isso fala de um discernimento que a gente tem que ter, né? Quer dizer, tem muita gente, eu já tive cliente que falava para mim assim, a minha mãe me teve como um plano de aposentadoria. Porque quando fosse ficar velha, quando ela tivesse velha, eu teria que ir lá cuidar e sustentar. Isso é algo natural na medida em que a vida acontece, né? Mas isso não deve ser planejado, entende o que eu quero dizer? É natural que quando a gente envelheça, os filhos cuidem da gente, mas isso tem que ter como base o amor e não o interesse, né? E não essa moeda de troca, né? E se tem essa moeda de troca é porque tem alguma coisa que está disfuncional, né? Sim, Então, é muito interessante a gente pensar nisso. Qual que é o propósito? Qual que é o sentido da maternidade? Porque se você sabe, se você entende que o sentido da maternidade é criar um ser humano para o mundo, né, muita coisa muda. Eu não estou fazendo ele para mim. Esse filho não é meu. Esse filho é do mundo. E ele deve engraçado que é crescer e uma, estar pronto para o mundo. é uma frase que eu sempre falei, e na época, né, que a Laura era pequenininha, eu falava isso para o meu ex-marido, e ele ficava pau da vida. Ele falava assim: ah, você parece que vai jogar a menina no mundo e vai deixar para ir, sabe? Aquela coisa assim. E eu Sim. falava: não, mas não é. Assim, aqui é o start da vida dela, né? O núcleo familiar principal, eu vejo, Carolina, na minha leiga forma de criar, né? No meu instinto mãe de criar, que é muito mais para esse sentido de que isso aqui, ó, isso, né, ela, o meu contato com ela, com ele, né, que ela, a gente é divorciado, mas ela tem muito contato com ele, é o start, né? Nós Ela somos a vai, base. sim, até porque um dia, se eu espero, ela vai criar a família dela, Uhum. né? Ela vai ter a própria família dela, né? Além de nós, que seremos essa família raiz, né, digamos assim. E é interessantíssimo isso, né? Essa questão do significado da gestação, da maternidade, do fato de ser mãe, da mãe incansável, porque a gente passa a ser realmente essa mãe incansável, desses desafios. E uma outra coisa que eu queria saber é sobre os aprendizados. Porque mãe, a gente aprende muito. Eu falo que eu aprendi muito com minha filha e aprendo até hoje, porque ela me atualiza, né? Dos memes. Então, assim, essa questão do aprendizado é muito interessante. Eu falo que a Laura às vezes é minha coach aqui em casa, sabe? E tem horas que eu viro pra ela e ela adora fazer coach comigo quando eu tô tomando banho, tá? E às vezes eu tô tomando Uhum. banho, aí ela senta lá no vaso e fica: mãe, sabe o que que é? Porque eu acho, não sei o que, não sei o que lá. Aí às vezes eu tô tão cansada que eu viro pra ela assim: hoje não tá legal de fazer sessão. Aí ela fica até rindo. Então, Laura, hoje não. Deixa eu... Agora não. Vamos deixar pra amanhã. E aí, ela tem te ensinado muito. Nossa, acho que desde quando eu descobri que estava grávida até né? Aprendizado, Assim, né? eu gosto muito de refletir sobre essas questões mais filosóficas, sabe, Carol? Eu gosto muito de descer nos buracos do coelho, vamos dizer assim. Eu gosto de Sim. entrar na toca e descobrir as coisas. E essas reflexões, tudo isso que eu estou te trazendo, são coisas que eu parei para refletir muito. É claro que pode estar embasado em um conhecimento psicológico, mas são coisas que para mim são palpáveis, sabe? Então, essa questão mesmo de você entender qual que é o sentido, todo dia eu acordo e eu martelo qual que é o sentido da maternidade. Não porque sem isso não vai ter sentido, mas é para que eu sempre tenha o meu norte.
sabe? É para que eu sempre tenha um parâmetro e saiba que o que eu tenho que fazer enquanto mãe tem que ser o melhor para ela. E o melhor para ela não tem a ver com as minhas compensações e com as minhas ausências. Não tem a ver com o fato das coisas que me faltaram, né? Sim, Então, é quase como uma posição de observadora que eu tenho todos os dias. Então, é todos os dias assim, cara, o que, que vai ser melhor para ela nesse momento? Tanto que quando ela nasceu, a gente optou por acompanhar ela. A gente não colocou ela em berçário, em escolinha, a gente não colocou ela em nada, nada do gênero. A gente optou por estar com ela durante todo esse momento, né? A gente optou por estar fazendo esse acompanhamento, estar ensinando, tudo, né? Tudo. Então, vamos aqui, vamos ensinar, vamos fazer essa pessoa crescer. E em breve ela vai disparar, né? Ela vai ter em contato com outras pessoas. Mas eu quero que ela tenha essa estrutura embasada, entende o que eu quero dizer? sim. Então, Foi uma opção para mim minha isso é também, algo. sabia? Oi? Foi uma opção minha também. Na época eu pude optar, né? Porque também tem É. muito poder, né? Tem mulher que não pode optar, né? Que às vezes trabalha Tem uma e... questão de necessidades, né? Hã? Tem uma questão de necessidades também, né? Nem Sim. sempre. E aí vamos livrar qualquer julgamento, porque cada um sabe de Claro. si, óbvio. Mas eu também pude optar essa questão de poder criar a minha filha nos 2 primeiros anos, antes dela ir para a escolinha. Eu afastei da minha profissão, eu reduzi muito a minha carga horária de trabalho para poder trabalhar, para poder criá-la. E é interessante que eu entrei na Mary Kay quando ela tinha 1 ano e meio de idade, para poder justamente ter mais tempo para ela. Uhum. Porque eu podia, na Mary Kay, como eu tenho um horário flexível, né, de trabalho, então eu podia estar trabalhando nos horários que eu deixaria ela na escolinha, né, ou que eu deixaria ela em casa com a empregada no soninho da tarde e fazer os meus Sim. trabalhos, né. Então era assim, foi uma época maravilhosa, eu não me arrependo em nenhum momento. É, é claro que o meu profissional ficou em segundo plano, né? E aí, assim, foi uma escolha mesmo, e foi uma escolha Uhum. muito feliz, assim. Foi uma escolha maravilhosa, porque as lembranças também que eu tenho dela, né, dessa época, das fotinhas, das coisas, foi maravilhoso, foi um Sim. aprendizado maravilhoso, né? Sim. Esse aprendizado foi, assim, extremamente enriquecedor. Eu acho que me ajudou a ser mais mãe ainda, sabe? Porque em algumas situações a gente erra, né? Como mãe a gente erra. E aí, em Total. alguns momentos, eu errava com ela e falava assim, poxa, não posso fazer mais isso. Não é bem assim, né? Uhum. Tenho que mudar, porque agora eu, né, aquela coisa do eu sou o exemplo, né? Eu tenho que passar essa onde, essa história, essa questão do aprendizado, né? Da responsabilidade de ensinar alguém, né? Isso. Até porque, por mais que a gente converse, Carol, a gente sabe que a comunicação verbal, ela é isso aqui, ó, perto de tudo que Uhum. você faz, perto do que você, da forma como você age, da postura que você tem diante das coisas. Então, realmente gera uma outra consciência, né? Eu acho que isso que você está falando é muito real, é muito real. Para mim, o processo de maternidade, eu acho que o meu maior aprendizado, de fato, assim, além desses que eu te falei, é que, cara, a maternidade é uma construção. Ela não vem pronta. As pessoas idealizam muito a maternidade, mas ela é algo assim que concretamente é totalmente diferente das idealizações, das expectativas Sim, que são criadas sobre a maternidade. E ela é uma construção e é uma construção diária, é o tempo inteiro, né? Portanto, o nome do livro que eu estou escrevendo justamente sobre esse tema é A Maternidade como um Caminho. Não é uma idealização, não é, é um caminho e você trilha esse caminho o tempo inteiro, todos os dias você está descobrindo o tempo inteiro, né? Mas é muito importante também a gente entender, e aí eu retorno àquela tua fala quando você falou assim, nossa, eu só fui voltar a cuidar de mim quando eu entrei para a Mary Kay. Quer dizer, é muito importante também a gente se lembrar de que a maternidade
ela é apenas um ponto. E que ela não deve excluir todo o resto. Ela tem que Não, de acrescentar o jeito resto. nenhum. E aí eu vou entrar exatamente nesse assunto com você, que é, meu Deus, e eu sou mãe, né? Digamos assim, e agora eu tenho que resgatar esse eu mulher. Porque eu acredito, Caroline, que a gente tem vários chapéus. Uhum. Tem ali, ó, né? Literalmente, temos vários Olha, ó, chapéus. tem todos eles ali, ó. É. E que cada hora a gente coloca um chapéu, né? O chapéu da mãe, o chapéu da empresária, o chapéu da dona de Sim, casa, o sim. chapéu da mulher, o chapéu da querendo ser Amiga, adolescente aos 40. é isso. E aí tem tudo junto. Como é que é esse negócio da gente. Como é que a gente faz isso? Fala sério. Ó, Vamos ensinar aí, aí para as outras mamães de plantão. para eu te Mamães responder de essa coração, mamães de pergunta, todas as formas. a gente vai na filosofia. Eu não vou te responder isso com a psicologia, porque a psicologia vai trazer uma série de outras coisas. E aí eu prefiro trazer a filosofia nessa questão. Por A favor. filosofia vai falar assim, olha, é, nós somos como um ponto dentro de um círculo. Quando a gente começa a se identificar com os papéis, que são os chapéus, né? Quando eu visto meu chapéu de filho, eu me identifico demais com esse chapéu, eu saio do meu centro e eu vou para cá. E aí eu fico aqui identificada com esse papel, né? Ah, papel de filho, papel de mãe, papel de empresário, papel, sei lá, que seria o profissional, né? O papel da mãe, o papel. Então, assim, a filosofia vai dizer que, na verdade, as coisas elas devem ser concêntricas, como se fosse um círculo dentro de outro, um círculo dentro de outro. Ah, Então, qual que é a grande história disso? É que você saiba qual é teu centro. Se você souber qual que é o teu centro, qual que é a tua essência, qual que é o teu ser, não tem problema nenhum você trocar de chapéu. E, na verdade, eles vão contribuir, eles vão somar. E o que, que seria esse centro, então? Né? É o ser, é a essência da Carol. O que, que a Carol acredita enquanto a quanto forma pessoa. como ela vê o mundo, a forma como o que, que ela tem para si enquanto os valores, as virtudes, são algo que sempre puxa a gente para o centro, o tempo inteiro. Então, se eu acredito na honestidade, né, eu não posso, no momento em que eu estiver atuando como amiga ou como profissional, quebrar esse valor, porque senão eu vou estar me distanciando desse centro. Né? Se eu sou honesta, eu tenho que ser honesta enquanto amiga, enquanto mãe, enquanto profissional. Se eu sou verdadeira, se eu acredito na verdade, eu preciso ser verdadeira enquanto mãe, enquanto amiga, enquanto mulher, enquanto profissional, porque se algum desses momentos aqui, se eu rompo com essa verdade, eu deixo de estar com isso aqui no centro. E aí eu começo a me identificar com a circunstância, com o contexto onde cada um desses papéis atua. É Interessante. profundo isso, mas Muito é bom, dessa hein? forma que a gente consegue fazer os círculos concêntricos, né? Onde tudo está apoiado por um ponto. Senão a gente fica rodando nos papéis e a gente se perde. E aí, o que, que acontece? Eu gosto muito de usar o exemplo do restaurante. O que, que acontece quando você se perde do teu centro? Você bota o garçom para administrar o caixa. Você bota o caixa para cozinhar. Você bota o cozinheiro para receber as pessoas. E vira uma bagunça, né? Então, a gente precisa, para que cada um desempenhe o seu papel, a gente precisa estar no nosso centro. Porque é a E partir aí, desse centro que a gente vai ver e administrar. então, a gente sabe que nessa função da identidade, né, que a gente vem falando aí, muitas mães estão perdidas nisso. Muita gente, a gente Muita se gente, perde. na verdade, né? A gente se Mãe, perde. não é nem mãe, muita gente está perdida nisso, né? Se perde em si mesmo. E aí é o quê? A gente precisa fazer o quê para se encontrar? Fazer terapia, fazer um autoconhecimento.
Como é que é isso? Porque assim, a gente está falando de um tema que é mãe, mas eu tô vendo que encaixa isso para um monte de coisa, Sim, né? sim. Porque você, como pessoa, você é o amigo, você é o profissional, você é o esposo ou a esposa, né? Você é o filho, né? Você é o filho, você tem outros papéis, né? Dentro de todo o seu contexto de pessoa, né? E você É. precisa ter esse centro. Então, se você não tem esse centro, ou se esse centro está desestruturado, então todo o restante vai estar desestruturado, pelo que eu estou entendendo da nossa conversa, tá? E aí, Sim. O centro, o centro ele nunca desestrutura. A gente desestrutura quando a gente sai dele, certo. né? Então, Ele o sempre centro é vai o estar centro. O ali. centro ele é. Ele não é. Ele é como o que a gente chama do ovo de ouro, né? Ele é lá, ele tá lá, o tempo inteiro ele tá lá. Só que o que acontece? Em algum momento nas situações, a gente esquece quem somos, nós esquecemos quem somos, e a gente começa a achar que nós somos outras coisas. O que no nosso bate-papo, por exemplo, quando eu me identifico demais com a função materna, com o ser mãe, eu esqueço de todo o resto. Eu esqueço que eu tenho um homem do meu lado, eu esqueço que eu tenho os meus amigos, eu esqueço que eu tenho o meu profissional, e aí essa função materna, no nosso caso que a gente está conversando, vai tomando conta de tudo, e todo o restante fica disfuncional, inclusive a função materna, que também tem o seu lugar, não pode tomar conta de tudo. Respondendo a tua pergunta, como que a gente faz? Cara, o autoconhecimento ele é o caminho. E o autoconhecimento ele pode se dar de muitas formas. A terapia é uma das formas de autoconhecimento, né? Mas existem muitos caminhos para o autoconhecimento, né? Aquela história, todos os caminhos levam a Roma. Sinoterapia é um deles, onde você vai estar ali focado nas tuas questões, em compreender qual é o vazio que eu quero ocupar quando eu deixo essa função de mãe tomar conta de tudo, né? Qual é o buraco que eu quero preencher? Entendendo também que tem buracos que não vão se preencher, a gente vai ter que aprender a conviver com eles, e tudo bem, sabe? A gente não tem que preencher todos os buracos, isso é uma loucura, a gente entrar nessa história de querer preencher todos os buracos, todas as ausências. Mas à medida que a gente se conhece, e uma das formas que eu acho incríveis é analisando o sonho, né? Entrando em contato com os conteúdos inconscientes que de vez em quando sobem, dão um oi para você, e aí você fala: eita, o que é isso aqui? Vamos dar uma olhada, vamos analisar, vamos entrar um pouco nesse mundo, ver o que está falando. Agora, sim, olhar para si nunca é fácil, né? Não. É uma viagem por mares turbulentos, né? Incríveis, a gente descobre Mapa, tesouros sem mapa, a gente sem pega mapa. e a bússola Na verdade, quebrada. há controvérsias, né? Existem mapas, só que a gente precisa aprender a ler os mapas, né? É, E tipo, é, fala português e o negócio tá em javanês, né? entendeu? Então, assim, tudo isso são habilidades, né? São ferramentas. A gente precisa aprender a ler os mapas, a gente precisa se conhecer, a gente precisa entender que nós temos é, diversos corpos com diversas funções, né? A gente não é só esse corpo físico, o mundo psíquico ele existe, ele é real, ele pode não ser concreto, mas ele é real e ele tem as suas feridas, né? Sim. E a gente precisa olhar para tudo isso e conhecer as potencialidades de cada aspecto nosso, né? Então, o autoconhecimento, ele sempre vai ser a estrada principal. A forma como a gente vai se conhecer, aí tem milhares. Terapia, sonhos, filosofia, reflexões, sei lá, mapa astral, né? Claro. Os caminhos tem muitos. A própria religião, ela também é uma forma de autoconhecimento. Só que é um mapa que a gente precisa aprender a ler, Sim, né? claro. Porque aí vai de cada um, né? Ah, é. Aí cada E, um trilha a tua forma. E a gente tem que sempre ir em busca dessa identidade, né? Quem eu e sou? assim, Isso é um mistério. agora é engraçado, assim, eu tive uma experiência bem interessante. Gente, já vai terminar o nosso tempo. Foi, ó, Meu Deus! Faltam tipo 5 minutos. 5 minutos. Faltam 5 minutos.
Ai, peraí, então. Eu ia falar uma outra coisa. Peraí. Então, é interessante a gente refletir o quanto a gente está nesse papel da maternidade, ou então quanto a gente está em cada papel. Porque às vezes a gente está num papel de estar dona de casa muito forte e os outros papéis acabam sendo esmagados ou esquecidos, abandonados, enfim. E é uma coisa muito interessante que eu não sei porquê, mas eu vou ter que voltar nesse assunto, que foi quando eu me divorciei. Eu tive que voltar a ser, eu fui obrigada a voltar a ser eu mulher, né? Porque afinal de contas eu me divorciei com 33 anos. Uhum. Divorciei bastante jovem. Então, assim, eu tinha que voltar a ter namorado, a namorar, né? Então, eu tive que resgatar esse eu mulher. E, nossa, e como foi complicado isso, porque eu estava muito imersa nessa coisa da Caroline mãe, Caroline dona de casa, sabe? A Caroline, sei lá, muito voltada para a família, né? Uhum. E isso foi um resgate, assim, sabe? Muito grande. É assim, é uma coisa que é importante a gente compreender é que tudo tem seu tempo, né, Carol? Eu acho que nós mulheres que acompanhamos a fase da Lua, né, a gente entende que existe uma Lua cheia, a gente entende que existe uma minguante, uma nova e uma crescente. Tudo tem seu tempo. Então, Verdade. quando a gente se torna mãe, quando a criança nasce, muita da nossa energia ela é voltada para o ninho. E tudo bem, tem que ser assim, entende? Da mesma forma que o João de Barro vai lá e passa um tempo construindo a casinha dele para abrigar, né? A mesma coisa. A gente precisa dedicar o tempo certo para as coisas. O que a gente precisa aprender, na verdade, é qual que é o tempo certo das coisas. Porque a gente não pode se prolongar demais, mas a gente também não pode se ausentar. Então, tudo tem o tempo certo. Naquele momento, talvez, quando você se divorciou, fosse o tempo correto de você fazer o resgate dessa Carol mulher. É importante a gente entender isso, né? A gente precisa estar sempre equilibrando e trazendo harmonia para as coisas. Graças a Deus eu tenho uma pessoa, o Gustavo, ele é muito companheiro, ele fica do meu lado, ele ajuda, né? Ele que cuidou de mim durante esse processo de resguardo, né? E ele que deu apoio. E, gente, tinha dia que eu não conseguia abrir o olho. E ele era a força que me faltava, né? Ele foi a força que me faltava. Então, graças a Deus, eu tive essa pessoa do meu lado, Que né? ótimo. Mas tudo tem o seu tempo. Tudo tem o seu tempo. O ninho, o sair do ninho, o retornar à mulher, o retornar a si, né? As coisas são mais fáceis se a gente tiver esse discernimento do nosso centro, da nossa identidade. Mas muitas vezes a gente não tem. E a gente flutua por esses papéis. E aí a gente precisa, então, ter a consciência de perceber que a gente precisa retornar ao nosso centro e harmonizar as coisas. Mas tudo tem seu tempo. Tudo tem seu tempo. Né? Gi, olha só, faltam 2 minutos. Vamos encerrar? Então, calma. Primeiro Tá. lugar, gente, todo mundo que assistiu essa live maravilhosa, a Gisele atende num espaço, ela é dona de um espaço maravilhoso, que eu digo que lá é um pedacinho do céu. A gente entra lá, o tempo congela. Parece que o tempo congela. E é um lugar delicioso, maravilhoso. E ela atende no Sudoeste, na Sacred Second, no Sudoeste. E claro, né, ela tem um canal dela, tá construindo esse livro, né, que a gente tá, eu já tô doida pra ver, tá? Você acelera os passos aí, viu, minha filha? A pressão. Ó, põe quente nesse negócio aí, tá? Carol, tudo tem seu tempo. Olha, peraí, 30 segundos. Vai. Gi, gratidão por todas as suas vivências aqui comigo, viu? Obrigada. E aí eu que agradeço o convite. Maravilhoso. Muito bom. Gostaria de ter mais tempo para a gente poder conversar mais. Não foi ótimo? Foi, Gente, nossa, passa rápido. olha só, tá encerrando em 5, 4, 3.